Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Gente Daqui. E o Gente Daqui nessa terça-feira de carnaval. E nada melhor do que nós trazermos ao Gente Daqui uma pessoa que entende de carnaval. O nosso colega de TV daqui e músico Adilson Damião. Adilson, muito obrigada por ter aceito este convite de estar aqui hoje e falar um pouquinho dessa tua vida carnavalesca. Leise, que bom, né? Sentar nessa cadeira como entrevistado é diferente, né? A gente acaba trazendo, lembrando de muitas histórias, trazendo muita coisa. E quando tu falou em carnaval, aí começa a passar um filme, né? Sim. E então, para mim é um prazer estar aqui conversando sobre carnaval contigo e relembrando muitas histórias, né? Essa é a nossa ideia. A nossa ideia é trazer muitas histórias aqui, ir lá no fundo do baú e trazer. Adilson, eu acho que realmente, assim, quando a gente fala a palavra carnaval, a gente vai lembrar da Segredo da Cor, que foi a banda que tu participou por um bom tempo, e eu acredito que para ti também venha muitas lembranças, né? Vem muitas lembranças mesmo, vem toda uma história musical em cima disso que eu lembro até hoje e acabo também, muitas vezes tocando em alguns lugares, resquícios do que foi uma época muito boa para mim, musicalmente, como músico, assim, ó, me abriu muitos horizontes a questão do carnaval. Mas pra gente chegar lá, a gente vai ter que dar uma resumida em algumas outras histórias, né? Mas para nós começar, Adilson, quantos anos de música, Adilson? Leise, esse ano, profissionalmente, 35 anos. 35 anos. Eu acabei começando com 9 anos, aprendendo, começando toda a história musical. Mas com 17 anos, por aí, mais ou menos nessa faixa etária dos 16, 17 anos, eu comecei profissionalmente. E aí passaram-se 35 anos de música, que esse ano culmina. Quem sabe até nessa entrevista, assim, Sim. Muito bom estar falando nisso aí também. 35 anos de música profissionalmente. E quando a gente fala nessa tua trajetória como músico, a gente lembra do Adilson, que é um músico que há muito tempo está aí trabalhando, está sempre divulgando teu trabalho, mas e em bandas, Adilson? Quantas bandas tu fez parte? Leise, eu não fiz parte de muitas bandas, não. Eu tinha uma banda quando adolescente, chamada Sentido Contrário. Aquela banda de amigos, sabe, que se reúne na garagem da casa, e aí o meu pai era caminhoneiro, tinha uma criação de galinha, tinha uma criação de pintos, assim, ó, eu nunca esqueço, até vou contar a primeira história, assim, da noite, eu vou contar assim, ó, a gente foi ensaiar naquele galpãozinho que tinha, né, eu montei, tinha um galpão meu pai era muito organizado, sabe, e tinha uns pintinhos pequenininhos, né. Cara, a gente foi ensaiar uma banda de rock, a gente montou com alguns amigos, e eu acho que uns 3 ou 4 pintos morreram nesse ensaio. Tão alto que tava o som. Foi desparramar pintos. Os mata-pinto, uma coisa assim, né? Os assassinos galináceos. Aí começou a pensar, era no sentido contrário, né? Já começou dando contra lá, matando os pintos. Aí, muitos amigos de infância, adolescentes também, aquela época tinha um Garota Verão, o concurso feito pela RBS TV, e a gente conseguiu tocar numa escolha de um Garota Verão lá no Clube ABB. Conseguimos colocar a banda lá e fazer um show. Lá foi um lançamento. Então, foi muito legal, foi uma época muito boa. Não tinha nada a ver com carnaval, era mais rock mesmo, mas foi um início com aquela banda, né? E depois, profissionalmente, é daí a Segredo da Cor mesmo, que foi uma retomada, já é outra história. E quantos anos Segredo da Cor? O Segredo da Cor já existia. Era uma banda que foi formada pelo Cláudio Pope, o Pedrinho Oliveira, o Beva Gomes, o Nelson Santos, o Joãozinho, não lembro do João Santos, se não me engano, o Rogério Pope. Ela já existia, essa banda. Aí essa banda acabou. Cada um foi para um lado, e aquele negócio de banda durou um tempo, fizeram algumas apresentações, e daí não houve mais essa banda. Nessa época eu já tocava em bares, assim, e já tinha uma vontade de trazer esse negócio mais de banda e coisa e tal, né? Aí eu acabei convidando o saudoso Pedrinho Oliveira, na época, para tocar contrabaixo nos bares, né?
nos bares, e aí a gente formou uma dupla. E a gente tocou muitos anos, assim, em dupla, foram 20 anos tocando com o Pedrinho. Mais de 20 anos. E naquela época surgiram algumas oportunidades de eu tocar carnaval. Mas aí eu vou ter que separar. Eu vou ter que separar a minha vida de músico como carnaval e a minha vida de folião como carnaval. De carnaval. Pois é, na próxima pergunta, que já tá aqui, ó, a pergunta é: quando foi o teu primeiro carnaval? Daí aqui tu começa desde o princípio, Adilson. Isso, vamos lá. Vamos separar então. O meu primeiro carnaval, eu lembro muito bem, no Clube União Operária, com o meu pai, com a minha mãe. O meu pai me levou, assim, eu acho até... Eu assistia assim meio de longe, um matiné, e aquilo era uma maravilha, porque aquilo era uma brincadeira, tinha toda uma decoração, tinha confete. Lembro que a gente comprava os saquinhos de confete para jogar para cima, para jogar nos outros. Serpentina, que a gente jogava aquela fitinha enrolada, né? E no Clube Harmonia também, a minha mãe me trazia nos carnavais. Foi uma coisa muito família. Naquela época, a questão cultural das bandinhas predominava, né? A gente lembra que, se não me engano, o presidente do Clube Harmonia era o Miguel Ruschel. O Miguel trazia conjuntos para tocar, bandas. Então, essa é a lembrança que eu tenho vaga, assim, de 5 anos, 6, 7, 8 anos de idade. Depois foi passando. Daí, na adolescência, com os amigos, a gente acabou fazendo um bloco de carnaval. E aí a coisa já estava diferente. Desde a cultura musical, que foi a questão das bandinhas, já tinham bandas que estavam tocando samba enredo, né? Samba enredo das escolas, artistas gravando alguns sucessos de samba enredo. A Simone gravou, Emílio Santiago, muita influência do próprio samba mesmo, né? E a questão das bandinhas, né? Das marchinhas, desculpa, das marchinhas de carnaval também, predominava essa questão aí. E aí, como adolescente aí eu já participava, fazia as camisetas de carnaval com os blocos, os nomes. E aí tinha muitos blocos, começaram a se formar na cidade. Aí já tinha carnaval no Clube dos Subtenentes Sargentos também. E tinha uma banda que eu me lembro muito bem, chamada Força Estranha, o nome da banda. O Sargento Rock, né, era o comandante daquela banda. Então eu acabei curtindo. Naquela época eu não tocava carnaval. Eu já tocava, assim, estava começando, 15, 16 anos, mais em casa, tocando assim, nem profissionalmente. Eu comecei profissionalmente com 17, como eu falei, né? Mas nessa época, então, eu aproveitava com os guris, assim, ia dar uma olhada no carnaval e coisa e tal. Aí chegou 16, 17 anos, já mais jovem, né? E aí tinha toda uma história de curtir nos clubes, no Clube Harmonia. O Clube Harmonia tem toda uma história linda de carnaval. Linda. São Luís era, né, um centro de carnaval. Isso eu lembro assim, a minha tia hoje não mora mais aqui, mora no Uruguai, e ela, quando vem, ela sempre relembra dos carnavais que faziam festa, que se reunia. Eu tenho a outra tia também que mora em Passo Fundo, às vezes lembram dessas idas, assim, sabe? Olha, você juntava aqui, você juntava lá, e a gente sabe que São Luís foi movimentado até uma época, eu acho que o último ano de carnaval, que eu me lembro, porque eu vim há pouco tempo, que já faz mais de 20 anos que eu moro aqui, mas eu vim para cá em 2005, e eu acho que o último carnaval de rua que teve, que ainda tinha os QG na 13, eu acho que isso aí foi 2008, 2006, 2007, e não teve mais, né? Depois daquilo ali, nunca mais se falou, nunca mais se teve aquelas festas de carnavais como se tinha, né? Que era muito movimentado. Exatamente. E aí tem toda uma questão cultural, musical. Os carnavais do Clube Harmonia, que daí já é época dos nossos pais mesmo. O pessoal se organizava muito em blocos,
se organizavam, faziam jantas, era aquela coisa muito, muito, muito família. Nos domingos, e se não me engano nas terças-feiras, tinha os matinés. Aí é que a gente entrava. Tô voltando à época de pequeno ainda, até 10, 11 anos de idade. É a época que as crianças, mas tinham uma cultura linda, lindíssima, porque eles se organizavam. Eu lembro que eles faziam fantasias de carnaval. Sim. Faziam confeccionavam as próprias fantasias dos blocos, e aí já existiam desfiles. Desfiles na rua, sabe? As charangas, com toda a parte instrumental. Eu lembro vagamente disso aí, né? Dessa parte de desfiles e coisa e tal, mas existia. Seria interessante trazer também outras pessoas que falassem dessa época que eu era pequenininho, porque aí as lembranças são muito vagas para mim, né? São muito vagas. E aí, quando chega a fase de adolescente, lá aos 17, que tu começa a entrar novamente nessa... Começa a entrar, na verdade, não, né? Que daí tu entra de forma profissional na música. Exato. Aí tu já começa a ter esse contato, Adilson, porque tu, como a gente vai misturando, né? O Adilson, a gente tem muita coisa para falar e a gente começa a misturar e costurar os assuntos. Porque dentro da música tu é muito eclético, né? Então, tu toca principalmente rock, MPB, tu toca a música nativista, tu já participou de festivais, tinha o Galpão daqui, Galpão Nativo, né? Então, tu tem uma miscelânea musical muito grande, né? E aí, quando entra nesses 17 anos como profissional, tu entra tocando qual estilo musical? Bom, vamos lá então. Nessa época aqui a gente vai ter que pular um pouco, né? Da história do folião, né? Aí também vamos misturar mais um pouco de assunto, né? Que o lança-perfume, vamos falar do lança-perfume, que eu me lembro muito bem quando criança, que era uma coisa, uma brincadeira. Jogava, aquilo era geladinho no corpo da pessoa, então aquilo acabava sendo uma brincadeira muito sadia. Depois, na Argentina, o lança-perfume, ele sempre foi importado da Argentina, né? Então, eles usavam como desinfetante de banheiro o lança-perfume. Daí foi descoberto aquele negócio geladinho e coisa, até que o pessoal começou a cheirar, e virou um entorpecente, né? O lança-perfume virou uma droga ilícita. Então, aquilo já começou a dar um quebra naquilo que era uma brincadeira, já deixar de ser brincadeira um pouco. Sim. Porque quando foge do controle, tudo que foge do controle não é uma coisa sadia, não vai ser uma coisa legal. E aí já começou a mudar um pouco toda essa questão aí do carnaval, já começou a ficar um pouco mais violento, a questão da violência começou até a entrar no carnaval. Sempre teve, que as pessoas bebiam muito no carnaval e coisa, mas era uma coisa muito mais controlável e era uma coisa muito mais sadia. Eu acredito que seja mais ou menos nesse entorno. Então, depois, dando esse pulo nessa transformação também musical, que ocorreu, uma transformação musical, assim como ocorre até hoje. Sim. Aí eu já estava com 17 anos, eu lembro muito bem que 17, 18 anos, eu fui tocar na praia, em Capão da Canoa. Eu fui toquei uma temporada lá com o Pedrinho, né, com o saudoso Pedrinho. Tocamos uma temporada lá e eu vim justamente por causa do carnaval. Porque eu queria pular carnaval. Eu não queria tocar carnaval, eu queria pular carnaval naquela época. Tocamos no mês de janeiro, quando começou fevereiro ali, que deu o negócio do carnaval, ali as datas do carnaval. Disse, ó, Pedrinho, eu tenho o bloco lá, já fiz as camisetas, já, o pessoal tá me esperando para me participar. Esse ano eu não vou tocar ainda. Eu vou pular carnaval, vou me divertir. Acabei me divertindo. Então eu tenho essa separação, que foi o último ano onde eu aproveitei o carnaval. Aí já tinha Clube Harmonia, Clube dos Sargentos estava muito forte essa época de carnaval. Clube União também estava forte, mas não era aquela força que tinha antigamente já. Então, os dois clubes, Clube Harmonia, Clube dos Sargentos, que eram os clubes que mais tinha carnaval, a gente ia com os blocos, era aquele negócio de amanhecer e depois tirar aquela foto na rua, na frente do Clube Harmonia, a galera com o dia amanhecendo ali, tudo claro, e a gente curtindo aquelas brincadeiras todas
Todas são as lembranças do Adilson Fulião. Exatamente. Agora, Adilson, lembra qual foi a primeira noite de carnaval que tu tocou? Lembro. Aonde foi? Sim. E qual, né, em que cidade foi? Aonde foi essa tua primeira noite de carnaval? Foi salão, foi rua, foi clube? Sim, bom, aqui acaba a minha história aqui em São Luís Gonzaga. Né? Como naquela época eu já tocava em algumas cidades vizinhas, como Santiago, Santo Ângelo, Ijuí, aí eu já tinha esses contatos aí, e na época eu tocava numa casa, uma casa de shows, né? Na verdade era uma choperia, lá em Ijuí, chamada Usina do Chopp. Inclusive eu vou mandar depois essa matéria aqui para o pessoal lá, o Luciano, o Rafael, que eram proprietários, né, seu Valdemar, na época dessa casa, chamada Usina do Chopp. Eles tinham a Glasnost, que é um restaurante que existe há anos lá em Ijuí, e ao lado eles tinham a boate e eles abriram uma choperia, chamada Usina do Chopp. Nessa choperia, a gente estava tocando nesse período de carnaval e eles chegaram assim para a gente e disseram, nós vamos fazer um carnaval. Esse carnaval, a gente vai fazer um bloco que já existe, chamado Rejeitados, que na época eram cerca de 400 participantes, foliões, e a gente vai fechar a rua aqui da Usina do Chopp, vamos falar com a prefeitura, a gente vai fechar e a gente vai colocar uma carreta e vocês vão tocar na carreta. O que tu acha? Não, eu tô dentro, até porque eu quero tocar carnaval para ver que experiência é essa. Bom, aconteceu que no mesmo ano, o clube Soge de Ijuí tinha um carnaval fortíssimo. O clube Soge, Sociedade Ginástica de Ijuí, era um carnaval, e naquela época eles estavam com artistas globais contratados. Era a Isabel Filardes, a Globeleza, e mais uns 2 ou 3 artistas que nas noites de carnaval estariam presentes lá na Soge. E na concorrência, a Usina do Chopp, com toda aquela bagunça, não é bagunça, mas é uma bagunça organizada, fechar a porta. A gente acabou dando uma volta, assim, num dia antes, com aquela carreta. Eu me lembro muito bem, aí já tem história para contar. A gente botou toda a percussão, tinha um percussionista chamado o Beva Gomes. Não sei se era o Beva, acho que era o Beva, se não me engano, ou o Naldo Ramos também tocou conosco. Acho que era o Naldo Ramos. O Pedrinho, o Naldo, o Adilson, o Lila também participou, né? O Ademar Garcia, o Lila. E a gente montou naquele caminhão. Os caras arrumaram um gerador, montamos um som, aquilo ficou um trio elétrico. E a gente inventou de dar uma volta na cidade de tarde antes, tocando no trio elétrico. E aquilo foi uma explosão. Aquilo foi um absurdo, assim. Mas o legal de tudo é que chegava nas esquinas, o cara da carreta, e dobrava muito rápido, caía tudo, derrubava o microfone, era uma bagunça, tinha que ter uns 2, 3 caras juntando instrumento pra musical, voltar. Era bateria, era tudo, caía tudo, a gente... Aí chegava na metade da quadra, recém conseguiam se reestruturar a banda e continuar tocando. Continuava a música, era uma bagunça total, Leísa, era muito legal. Tá, e agora me dizem qual era a música que tu lembra que foi tocada nessas primeiras noites? Bom, aí é que tá, ó. Eu sempre gostei muito de fazer uma história diferente da música. Tanto eu vou voltar um pouquinho antes. Como eu falei, vai ter muita história, muita conversa pra gente fazer. Naquela época, como a gente tocava muito em bar, eu tinha levado pro bar muito repertório internacional. Ninguém tocava repertório internacional. Ninguém tocava Dire Straits, ninguém tocava Genesis, Phil Collins, Scorpions. Nós tínhamos um repertório totalmente diferente. Então a gente começou a fazer um certo sucesso assim nos bares, nas casas noturnas, assim, por ter esse trabalho diferente. No carnaval não foi diferente. O que eu fiz no carnaval? Eu pensava assim, ó, que eu teria que tocar aquela marchinha clássica de carnaval, até que teria que tocar um pouco. Eu trouxe todo um repertório da Bahia para dentro do nosso repertório, porque ninguém fazia aquilo aqui. Ninguém fazia um carnaval. Nunca tinham feito um carnaval
com um repertório de trio elétrico. E como eles estavam fazendo trio elétrico? Claro, na época, quem estava tocando, tinha lançado o CD, era o Netinho. Uhum. O Netinho tinha lançado um CD que estourou. E aí eu vou pegar o violão e vou lembrar que era assim, ó. A voz sem aquecer, vamos assim. E aí a gente começava o seguinte, ó. A gente começava assim, ó. Peraí que eu vou ter que dar uma afinadinha, vai ter que fazer um corte aí, Rafa. Vai começar com a Mila, de certo. Certo. Tá. Não. Deu. Ok, agora vamos lá. Naquela época, então, como faziam muito sucesso o Netinho, com todo aquele CD, com todas as músicas, o que aconteceu? Gurizada, ó, nós vamos tirar todo o CD do Netinho de cabo a rabo. E a música que a gente já começou antes na Usina do Chopp fazendo pré-carnaval. E todo mundo começou a cantar. E aí nós começávamos. Ô Mila, 1001 noites de amor com você. Na praia, no bar, no farol apagado, no moinho abandonado, em Mar Grande, alto astral. Lá em Hollywood, pra de tudo rolar, vendo estrelas caindo, vendo a noite passar. Eu e você, na Ilha do Sol, na Ilha do Sol. Aí ficava aquele suspense assim, aí já entrava a percussão, a bateria. Tudo começou há um tempo atrás, da Ilha do Sol. Destino te levou de volta. E aí embora, aí a galera já saía pulando, era uma loucura. A gente já acabou preparando, o pessoal já começava, né? Começava trenzinho, então a gente já começava com a corda toda. E aí já tocava o CD praticamente completo. Terminava uma e acho que começava. Foi sem querer que eu beijei a tua boca, menina tão louca, eu quero te beijar, beijo na boca. E aí ia todo o CD. Claro que a gente foi montando, foi moldando, não deixava de tocar as bandinhas que eram carnaval. Daí faz tradicional, né? E aí começava, cidade maravilhosa, cheia de tantos mil, cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. E Juí. Aqui eu saio de São Luís Gonzaga, e acampo, acaba acampando em Juí. E isso deu muito certo. Isso deu muito certo porque naquela época, como havia essa concorrência, não era uma concorrência, mas a rua inteira tiveram a sorte de fazer um tempo bom e a gente teve que virar a carreta que estava na frente, porque não tinha mais lugar para o pessoal ficar. A gente acabou virando a carreta na segunda noite, colocando ela no sentido assim, rua. E a rua ficou tomada de gente. A sorte teve seu sucesso, seu movimento também, mas a maioria foi para a rua conosco. A gente virou praticamente um trio elétrico. Dessa experiência de trazer um repertório diferente, de trazer o que estava tocando na época, lá na Bahia, para cá, que era principalmente Netinho, tinha Araqueto, a Ivete estava muito em alta com as músicas também. Banda Eva ainda naquela época, Banda Eva, né? Era... Deixa eu lembrar, agora não lembro dos tons. Eu não sei, eu só me lembro que fala em Araqueto, a gente já lembra. O Araqueto, claro. Quando toca... Isso gerou assim, ó, depois, no ano seguinte, estava em casa, aí em dezembro, novembro mais ou menos, outubro, novembro, telefone,
Ô, aqui é o presidente da Soja, nós queríamos contratar vocês para tocar aqui também. Opa, vamos lá. Vamos montar uma banda, vamos botar mais gente nessa banda, vamos pegar percussão, um tecladista. Era um trio que fez isso. A gente fez um trio, um quarteto. Aí acabamos aumentando a banda, aumentando esse repertório, né, a Soja. Acabamos tocando 2 noites da Soja, 2 noites lá pro pessoal do bloco, mais 3 noites pro pessoal do bloco Rejeitados, também junto com o Café Olé, que já tinha ao lado da Glasnost, que era do mesmo dono, também na usina do shopping. Não lembro direito como foi essa transição. Mas aí a gente já tinha acostumado no outro ano tanto pessoal, que a gente chegava e eu fazia toda uma introdução no teclado, uma produção assim musical, e só fazia isso aqui, ó. O fogo é fogo! E aí era aquela multidão, que eu falo multidão, eu falo em 4, 5, 6 mil pessoas. Esquenta, né? O fogo é fogo! E aí todo mundo respondia, esquenta, esquenta, amor, o fogo é fogo, esquenta, esquenta, segredo da cor, né? A gente já botava a nossa marca ali na música, e aí começava a folia de novo. O araqueto, quando toca. Ele já fazia o segredo, quando toca. Deixa todo mundo pulando que nem pipoca. O segredo, quando toca. Deixa todo mundo pulando que nem pipoca. O fogo é fogo, esquenta, esquenta nosso amor. O fogo é fogo, esquenta, esquenta segredo da cor. Que massa! E era uma loucura, né? Porque a gente acabou fazendo um repertório, construindo um nicho, né? Que jamais alguém... E uma marca também, né, Dilson? Exato, jamais alguém tinha construído naquela região ali em Juí, tá? Aí, Leise, aí tem muitas histórias para contar. Mas então tu espera um pouquinho. Vamos para o nosso primeiro bloco, para nós poder, pelo menos, como diz, né? Vamos molhar a palavra e logo a gente volta, porque, né? Vai ser muito extenso esse jeito daqui. Já estamos de volta. Audiotec, contabilidade de pequenas, médias e grandes empresas, planejamento tributário, MEI, empresas do Simples, lucro presumido, lucro real, auditoria e perícia contábil. Acesse auditecassessoria.com.br. Não basta apenas ter clientes satisfeitos. A Odonto Excelência prioriza pelo encantamento de seus 15 mil pacientes atendidos todos os dias. Implantes dentários, aparelho ortodôntico ou harmonização facial. Sorria para a Odonto Excelência e faça seu tratamento, porque aqui você decide. Agende já a sua avaliação. Odonto Excelência, o seu lugar é aqui. Parceria pra vida inteira, a cooperação nos move, mais que uma escolha financeira, Cicobi, mais que uma escolha financeira, Cicobi. Viacom, a internet que é daqui. Instalação e distribuição através de materiais de qualidade, promovendo uma rede de alto padrão. Atendimento personalizado de acordo com as demandas dos clientes. E o Gente Daqui tem que agradecer a todos os patrocinadores, parceiros da TV Daqui e do Gente Daqui. Começando por Imperi Moda Feminina, aonde você encontra os mais lindos modelos de roupas femininas. Também conosco Viacom, a internet que é daqui, e agora Viacom Móvel, a operadora local que fala a tua língua. Também conosco Cicobi, mais do que uma escolha financeira, Cicobi é a diferença. Você que ainda não tem conta no Cicobi, vá lá, também seja um cooperado Cicobi.
Também conosco Odonto Excelência, excelência em cada sorriso. Está precisando fazer uma revisão, está precisando fazer o seu sorriso ficar ainda mais lindo? Vá até a Odonto Excelência e agende já o seu horário. Também conosco Urban Concept Hair e Urban Story, aonde você vai para ficar mais bonita. Além de tu ter cortes, maquiagens, tu tens produtos de qualidade vendidos na Urban Story. E ainda a Auditec Escritório de Contabilidade, tudo que você precisa para sua empresa na Auditec. Também conosco Comunique, espaço terapêutico da fonoaudióloga Jaqueline Goldschmidt Maciel. Na fonoaudiologia, cuidar é ouvir além das palavras, é acolher cada forma de comunicação. Agende já o seu horário. Lá na Comunique, você além de ter o atendimento para crianças, também tem atendimento para idosos. Então, vai lá na Comunique e se informe com a doutora Jaqueline. Também conosco Estamparia Pampa, brindes e comunicação visual. Tudo que tu precisa de brindes para tua empresa, para tua festa, ou então uma fachada nova para tua empresa, a Estamparia Pampa resolve. Também conosco Musicá, escola de música para todos os públicos. Story Papelaria, o lugar onde a magia da papelaria acontece. E volta às aulas, é lógico que a compra do material escolar é na Story. Os melhores preços você encontra lá. E também LS Lingeries e Acessórios, a minha loja de lingeries, aonde o teu corpo é o nosso padrão. Voltamos com o nosso Gente Daqui, especial de carnaval, com ele que entende muito de carnaval, desde a sua fase como folião até como a sua fase de músico profissional, tocando vários carnavais, tendo muita história para contar. Já contamos um pouquinho aqui, né, Dilson, como é que foi essa pré-formação carnavalesca para o pós, o início dessa tua carreira, né, como músico e vivendo aí grandes emoções, né, no carnaval. Adilson, tu falou, né, tu tocava muito, assim, ruas, salões, clubes, era esse o local onde o carnaval acontecia. Pra ti, aonde era mais divertido tocar? Olha, assim, ó, como a gente construía muito, e ainda hoje eu trago isso muito do carnaval para mim, a gente acaba sempre aprendendo muito, observando, sou um cara que procura observar bastante, assim, para ver o que eu tô vendendo no meu produto, se esse produto realmente vai agradar, sabe, para mim poder voltar, para mim poder, né, crescer. Então a gente observava muito. Então, Leis, eu te digo assim, ó, que a gente acabou construindo uma coisa muito legal lá em Juí. Né? Tô falando já fora de São Luís um pouco, porque realmente Juí nos acolheu muito. E eu vou te dizer assim, ó, onde a gente tocava era muita alegria. Cada lugar, a gente chegou a tocar no QG do Bloco Rejeitados, né? Naquela época, Bloco Rejeitados tinha 500 componentes. Você vendia o abadá, a pessoa, né, a camiseta, né, a bermuda, o caneco, comprava e tinha direito a ir nas festas. O QG do Rejeitado tinha, então a gente chegava a tocar lá fechavam a rua, quando chegava a van, era aquilo. Tinha 500 pessoas ali prontas para entrar no carnaval, onde a gente ia tocar segredo, segredo, segredo. A gente viveu um momento de fama, né? De fama. E, só que a gente sempre procurou ter uma coisa que eu aprendi muito com esse amigo meu, o Pedrinho, saudoso Pedrinho, é que a gente precisa se dar com todo mundo. Então a gente se dava desde o garçom que tinha nas festas, as cozinheiras, onde a gente ficava na cozinha, às vezes, para entrar pelo fundo do palco. Todos a gente conhecia como amigos, assim, a gente não tinha aquele negócio, os caras são os músicos, caras, a gente queria bem as pessoas. Assim como a gente ficava no hotel, nos hotéis lá em Juí, onde a gente ficava, de tarde a gente saía almoçar, na Soja mesmo. O pessoal da banda lá, cara, vocês tocam, tem como tocar tua música lá e coisa. A gente tinha muita amizade, então não tinha um lugar preferido. O lugar que a gente fosse era sempre muita alegria, muito legal. E a gente acabava construindo todo um clima em cima disso,
né? Pesquisando. Que música vocês querem ouvir? Ah, eu quero ouvir... às vezes tinham as pessoas mais de idade, né? Não, eu queria ouvir Simone. Queria ouvir o Carnaval da Simone, que daí já era samba enredo. E a gente eu tinha um repertório de mais de 100 músicas prontas, com certeza, e ensaiadas com a banda. E aí a gente começava. É ruim, deixa eu achar o tom aqui, ó. É ruim. Não, tem que ser mais alto, peraí. Faz tanto tempo que eu já não me lembro mais aqui, mas eu acho que é por aqui no dó. Vamos tentar no dó. É ruim de segurar, assim não dá. É padecer do jeito que está. Vamos pagando pra sobreviver. E aí era aquele samba enredo que tinha os cavaquinhos, né? E já era samba enredo de escola de samba, né? Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós. E aí tinha muito samba enredo na época e a gente atendia todos os pedidos. A gente atendia os pedidos da gurizada, que queria ouvir Banda Eva. As noites que a gente abria, às vezes, sempre tinha uma abertura para cada noite. Era tudo muito... Noite. E aí quando a gente tocava, por exemplo, a abertura que virou praticamente a nossa abertura oficial dos carnavais, foi a música Eva, da banda Eva. Então começava aquele clima todo, né? Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu. Ajuda aí, Leise. Ai, Jesus. É o fim da aventura humana na Terra. Meu planeta Deus, vai lá. Fugiremos nós dois na Arca de Noé. Mas olha bem, meu amor, o final da miséria terrestre. Sou Adão e você será. Explode só, gente. Vai lá. E a minha pequena Eva. E aí pega no meio de tudo isso, né? Bota a apresentadora totalmente pra botar cantar junto. Melhor de tudo nisso. Cara, se tu tivesse vivido a época conosco, tu seria uma cantora da banda Segredo da Cor, com certeza, assim como teve participações. Nós tivemos participações da Jaque Halber, da Michele Marques, no nosso carnaval. Teve um ano que eu levei as meninas para cantar junto, né? Bom, eu tenho que falar, eu tenho que abrir um parênteses. Da Jaqueline Halber eu me lembro, era uma explosão nos festivais, era a Jaqueline. Eu tenho que abrir um parênteses aqui para falar do Dudamel, né? Do Dudamel, meu amigo Duda, né, de Porto Xavier. Aí a gente já tinha banda formada, porque foram 10 anos consecutivos tocando carnaval. A gente tinha banda durante o ano que tocava eventos, nós tocávamos casamentos, aniversários, quase só eventos, e algumas casas noturnas. E nessa banda, o Dudamel era o vocalista, né? Éramos entre dois vocalistas, o Dudamel e eu. E o Duda, um cabelão por aqui até hoje, né? Abraço, Duda. Até hoje. Duda botava um óculos assim, então era todo estiloso, claro, né, cara? E aí não tinha, né? Não tinha a participação também. Teve várias pessoas que passaram pela banda. O próprio Roger Torres tocou, grande guitarrista, um dos melhores do Brasil, que eu posso dizer de fonte segura. Foi guitarrista da banda. Fernando Machado foi tecladista. Marcelo da Luz, baterista. Denis Delavi foi tecladista também, baixista Pedrinho, eu tocava guitarra também, o Beva Gomes, o Naldo Ramos, muita gente que passou, mas a gente deixou muita marca, né? Foram 10 anos consecutivos. Agora tu falou em marca, a gente sabe que tu tem muita história para contar, né, Adilson? Isso a gente ficaria até amanhã aqui contando histórias, mas tem alguma que tu pode dizer assim, ó, teve algo que me marcou muito na história dos carnavais? Teve muita coisa, assim, dos carnavais, né? Uma das coisas até estava contando aqui em off, quando a gente estava no intervalo aqui, era tanta gente que o pessoal da usina do chopp, eles abriram uma casa chamada Aruba.
Então as noites de carnaval já eram no Aruba, depois de 4, 5, 6 anos. Como eu falei, né, a gente tocou 10 anos consecutivos em Ijuí. Eles abriram uma casa chamada Aruba. E eram pirâmides enormes, tinham vários... tinha uma pirâmide que tocava um DJ lá, e o local era para 6, 7 mil pessoas. E acabava que teve um domingo lá, que era um carnaval meio que regional, que a região começou a vir pro carnaval, que eu, a gente chegava no micro-ônibus, assim, ó, até ao fundo do palco, para entrar direto no palco, aquela multidão de gente, eu fui contando os ônibus, assim, sabe? Eu contei 42 ônibus. 42 ônibus. Vinha gente de todo lugar pro Carnaval do Aruba, o Carnaval da Soja também não era diferente. Era muita gente. Então, tu vê, eu me impressionei muito. Aquele negócio, 42 ônibus. No outro dia, a gente passava som todos os dias. A gente foi cedo lá e estavam 2 caçambas. Né? 2 caçambas tirando as latinhas. Né? Fazendo toda a limpeza, porque aquele outro dia tinha carnaval. Mas tu vê 2 caçambas tirando latinha. Era tanta gente, e tanta gente envolvida também, segurança. Sempre teve muita segurança. Os carnavais sempre foram muito bem organizados pelo clube e pelo pessoal do Aruba lá também. Então isso me marcou muito, sabe? Porque, pô... Era coisa de peso mesmo, exato, né? A gente conseguia movimentar todo desde o comércio, né? Sim. Você vendia muita bebida, você vendia... era uma geração de emprego para todo mundo, uma geração de né? emprego, era comida, né? Realmente movimentava a cidade e a região, né? Exato. Então ali pelo 3º, 4º ano já botava o Carnaval de Juiz, Segredo da Cor. Sim. E era uma briga com as bandas, porque as bandas queriam entrar também. Todo mundo queria tocar o Carnaval de Juiz. Mas a gente teve a sorte, assim, que eles não abriam mão do Segredo da Cor. O Segredo da Cor era a marca do Carnaval. Tava a marca registrada. Até hoje, né? A gente chega em Juiz, passa até para passear às vezes, e sai na rua e, cara, 3, 4, 5 conhecidos certamente começam a bater um papo. Ah, lembra do Carnaval? Adilson, dentro de tantas músicas assim, né? Tu já cantou a Eva, já cantou o Netinho, mas tem mais alguma assim que para vocês era marca registrada e que não podia faltar? Não, eu creio que essas 3 músicas, né? Sim. Dentre muitas, como eu falei, a gente usava repertório de 100 a 150 músicas. A gente tinha repertório para 3 noites de carnaval, tranquilamente, assim, até poder mudar esse repertório, tocar 3, 4, 5 horas, às vezes, de carnaval, bem tranquilo. Mas a música A Mila foi o grande hit do carnaval. O grande hit do carnaval. Oh, Mila, 1001 noites de amor com você. Que a gente só começava a cantar. E essa introdução toda, a gente ouvia aquele povo todo cantando alto. Assim, aquilo chegava a tremer. Até hoje arrepia muito a gente. Esse hit foi o hit do carnaval, para nós nos 10 anos que a gente tocou lá. Agora falando no carnaval, o que o carnaval, Adilson, representa para ti como músico? Qual é a importância do carnaval na carreira artística do Adilson Damião? O carnaval muito importante. Leis assim, ó. Deixa eu só largar o violão aqui. Ok. O carnaval, quando tu tá no palco, tu acaba sendo... as pessoas vão olhar pro palco. Tu tá numa vitrine, e tu imagina uma vitrine de 2, 3, 4, 5, 6 mil pessoas. As pessoas, elas estão ligadas no que tu tá fazendo, e tu tá comandando tudo aquilo, tu tem a oportunidade de tu vender muito. E então até hoje eu consigo colher muita coisa que a gente acabou plantando, coisas boas no carnaval, sabe? Coisas boas, desde contratos. Mas além dessa parte financeira toda, de contratos, de conseguir vender o nosso material, a amizade. Né? Para mim, o mais importante é os amigos que a gente fez, o que a gente deixou. Ali, ó, do carnaval, a gente acabava tocando casamentos, onde a gente tocou casamento, tocou formatura, tocou casamento, vou fazer 4 coisas que a gente já tocou para a mesma família. Sim. Por exemplo, 15 anos,
formatura, casamento e bodas de ouro dos pais. Para a mesma família a gente chegou a tocar, sabe? Então, isso me representa muito, sabe? Poder... eu sou um cara que eu sempre digo que eu queria ter vivido a parte musical dos anos 60 e 70, que foi uma época muito rica musical, né? Muito rica musicalmente, eu acredito que seja uma das mais ricas. Anos 60, 70 e 80 foi muito legal, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil também. Mas eu não consegui viver essa época, mas eu consegui viver essa época que a gente conseguiu fazer um carnaval ainda que muito sadio, com a alegria, com a brincadeira, com a amizade, porque foram anos, assim, esses 10 anos, muito bons. E isso é a principal colheita minha que eu trago dentro da minha cabeça, dentro do meu coração, a questão da amizade das pessoas, da gente poder confraternizar junto, da gente deixar lembranças que por onde a gente passa, as pessoas têm uma imagem boa da gente. E para ti, se nós formos falar a diferença do carnaval ao longo dos anos? Essa questão é bem pesada para mim. Para mim, quando a gente está conversando aqui, tu está conversando comigo como músico, mas eu também tenho uma posição, uma opinião sobre isso. Hoje, vamos partir do hoje para trás, né? Infelizmente, hoje eu vejo assim, uma cultura muito fútil na questão do carnaval e na questão musical, principalmente, na questão cultural vamos falar do Brasil, né? A questão cultural dos anos 70, dos anos 60, 70, 80, no Brasil, com toda a influência da música gringa que teve, não só no carnaval, mas ela teve uma mudança drástica. Sim. Hoje a gente não tem mais poesias nas letras das músicas. São cada vez mais curtas, mais... Hoje a gente tem, assim, palavrões, a gente tem coisas que não são legais da gente nem comentar, nem falar. A questão rítmica, a questão do próprio funk mesmo, a questão melódica das músicas, assim, da melodia, da harmonização musical. Da estrutura, a gente perdeu as referências. Todo, né? A gente perdeu muito essas referências. Então, para mim, até 2012, 2013, a gente acabou tocando carnavais em Ijuí, principalmente, né? E trabalhando com eventos como banda. Então, até aí, para mim, foi legal. Depois, assim, eu acabei fazendo uma carreira mais solo, tocando em eventos mais direcionados, mas o carnaval perdeu totalmente o sentido para mim, né? Então, quando eu vou tocar em algum lugar, eu procuro resgatar alguma coisa mais de antigamente, alguma coisa assim. Mas, assim, a música, infelizmente, perdeu muito, muito, muito do que era antigamente, uma brincadeira, uma coisa saudável, uma coisa família, onde a gente conseguia ir com os pais, onde os pais levavam os filhos, a família inteira, para um momento hoje muito infeliz, eu digo assim, e fútil na questão musical, né, de carnaval. Eu acredito que saindo daqui do nosso estado para a Bahia, para outros estados, enfim, né, outros lugares do país, acredito que eles têm uma questão cultural muito legal, ainda que conseguem preservar. O frevo, algo muito exato, cultural, né? Exato, tem muitos ritmos, tem muitos... Porque o ritmo é uma questão cultural. Claro. Quando a gente fala em ritmo, e eu procuro passar para os alunos, mesmo na escola de música, falar um pouco, fazer um merchan da Musicar. Exato, daqui a pouquinho a gente falou e vamos falar de novo. O ritmo é uma coisa cultural. Nós temos os nossos ritmos daqui, do sul do país. Vaneira, a rancheira, a milonga, aí tem a fronteira com a Argentina, que chama o chamamé, a chacareira, que são ritmos nossos, né? No Rio de Janeiro tem a bossa nova, tem o samba. Na África tem o lundu, que são ritmos, então é muito cultural. Cada um tenta preservar ao máximo, e eu também sou um cara que gosto muito dos nossos ritmos e procuro preservar. Mas quando tem uma influência comercial ou política,
acaba estragando muito. E é o que aconteceu. De 10 anos para cá, a nossa música teve uma curva, assim, cultural absurda. Né? E a gente sabe, assim, agora misturando um pouco e puxando, carnaval se canta muito na Argentina, mas é um carnaval que puxa as raízes folclóricas. E eles cantam, é impressionante, eu que gosto muito desse estilo musical, a gente vê eles cantando as músicas de carnavais, mas elas são são ritmos diferentes, são ritmos folclóricos deles, que ainda aí vai me faltar um pouco de conhecimento, mas tu vê que esse período de janeiro, início de fevereiro, né, são fases aonde na Argentina festivais em cada final de semana numa província, né? É o estouro dele e cantam os carnavais, né? Então eles têm os carnavais, mas é muito resgatando o folclore, né? É algo folclórico, assim, esse estilo musical. Eu acredito que isso aí é papel nosso mesmo. Não é uma resistência, não é uma resistência. A gente precisa buscar as nossas origens sempre na questão musical, na questão e a gente precisa ter uma régua onde a gente consiga nivelar a coisa para um lado positivo. E é o que se preserva. Cidades na Argentina existem cidades que cultivam muita história, muita cultura. Então a gente perdeu muito isso nos últimos tempos, né? Então esse é o lado que eu enxergo hoje do carnaval. É uma opinião minha, claro, uma opinião simples minha, mas eu acabei vivendo muita coisa dentro disso aí, e é bom a gente estar nesse encontro hoje para poder falar, para poder lembrar e para poder registrar mesmo, né, o que a gente conseguiu fazer de uma maneira legal, que eu acho que todos acabaram colhendo muitos frutos disso. Com certeza. Bom, mas se nós pudéssemos fazer um resumo de tudo isso que nós falamos e colocar isso em uma pequena palavra, e eu te perguntasse, Adilson, carnaval para ti é? Alegria. Alegria, é vida. Tem várias palavras, amizade. Amizade. É uma coisa boa. Então é alegria. Alegria é uma coisa boa. Quando a gente tá alegre, quando a gente tá de bem com a gente, não tem nada melhor. A gente consegue deixar alguma coisa boa. A TV daqui eu acredito que seja uma prova disso. A TV daqui foi surgiu na pandemia e coisa, mas a gente acabou fazendo uma história diferente. Fazendo uma história que nunca existiu em São Luís Gonzaga, né? A gente acabou fazendo uma história onde tiveram muitas coisas boas que a gente conseguiu ajudar pessoas, resgatar muitas coisas, né? As pessoas conseguiram falar mais, se enxergar mais. Principalmente, eu acho que nós estamos fazendo algo que poderia outros fazer e outros estarem fazendo, mas a gente faz e divulga, que é registrar histórias. Hoje a gente está registrando a tua história. Essa história que pode ser contada novamente, com outros momentos sendo lembrados e comentados, mas essa história está registrada, né? Está registrada, como a gente gosta de falar, a TV daqui é daqui para o mundo. Então, quem está aqui nos acompanhando, quem estiver além fronteiras nos acompanhando, pode escutar essa história. E nós, principalmente do Gente Daqui, a gente traz pessoas para contarem as suas histórias, né? Nós fazermos isso, contar histórias, deixar essa marca registrada e principalmente fazer cada convidado voltar lá no seu baú das lembranças para poder reviver coisas que às vezes estavam adormecidas, já nem me lembrava mais, tinha coisa que já não lembrava mais, né? E a gente consegue aqui trazer esses momentos. Essa história, Leise, assim, é muito, como eu falei, é muito particular minha. Até o momento eu consegui viver isso aqui em São Luís, mas como músico, profissionalmente, a minha história tem muito mais a ver com Ijuí do que São Luís Gonzaga. Eu acredito muito que tenha muita gente para contar muita história, como eu falei, do Clube Harmonia, até os próprios foliões da época, né? As próprias bandas, a banda Força Estranha, que tocou no Clube dos Sargentos, que foi um estouro também. Eles têm muitas histórias boas para contar também, fizeram muita alegria
de muita gente também, as próprias bandas que vinham tocar no Clube Harmonia, as pessoas que proporcionavam isso. Tem muita gente aqui em São Luís Gonzaga com muita história boa também. Hoje eu tive a oportunidade de contar a minha, né, para ti, que foi um momento aqui, mais de 10 anos em Juí, na cidade vizinha, com banda, como artista, levando um pouco do trabalho, de muito trabalho, né, e fazendo a questão da alegria ponderar na vida das pessoas. Adilson, então, para nós fazer o nosso encerramento com alegria, eu vou te pedir uma última música. Vamos lá, já vamos pensar, e já que nós falamos em alegria, qual será a última música deste Gente Daqui de hoje? Barbaridade, tia. Pensa uma coisa, aí, né? Vamos pensar. Vamos já botar aí. Tem muita coisa. E daí vocês que estão em casa, vocês já façam um favor para nós. Vocês deixem nos comentários qual música você gostaria de ter ouvido e não tocou. Para nós poder fazer uma, como a gente diz, um repeteco só para atender a pedidos. Daí vamos fazer só uma gravação com os pedidos das músicas que vocês vão deixar nos comentários. Tá bem, Leise, tá bem. Eu, na verdade, teria que ter trazido um repertório ali, né, para escolher a pastinha, mas a gente não tocou nada daquela época mesmo que tocava, onde fervia a coisa, né? A gente tocava muita música e tinha muita quebra nas músicas, tinha umas músicas lentas da própria Ivete Sangalo, da banda Eva, que fazia, e tinha as festas, né? A música A Festa, é uma música que também era uma... Festa no gueto, pode vir, pode chegar, misturando o mundo inteiro só pra ver o que dá. Hoje tem festa no gueto, pode vir, pode chegar, misturando o mundo inteiro só pra ver o que dá. Tem gente de toda cor, tem raça de toda fé, guitarras de rock and roll, batuque de candomblé. Vai lá pra ver a tribo se balançar, o chão da terra tremer. Mãe preta de lá mandou chamar, avisou, que vai rolar a festa, vai rolar. Mandou avisar que vai rolar a festa, vai rolar. O povo do gueto mandou avisar. E aí a gente pode dizer que encerramos com alegria. Com alegria. Adilson, só te agradecer a sua disponibilidade de vir gravar conosco, de fazer esse episódio especial de Carnaval e poder levar uma noite de Carnaval para quem está em casa acompanhando Gente Daqui. Obrigado, Leise. Obrigado por ter me chamado. Como a gente conversou, é uma história bem particular, uma história de trabalho que parte foi aqui em São Luís, mas a maior parte foi na cidade de Juí. E, assim, se a gente ficasse 3 horas contando histórias assim, eu tenho certeza que a gente ia tocar muita música e relembrar de muitas histórias. E eu vou fazer um pedido para ti aqui. Como tu falou daquela questão eclética e coisa, se tu for fazer um programa do Dia dos Namorados com música, aí tu vai tocar numa parte que eu adoro muito. Eu gosto de carnaval, gosto da questão da música nativa, mas a parte que eu mais gosto de tocar é a questão da música romântica. Aí a gente pode falar de Roupa Nova, a gente pode falar do próprio Phil Collins, Elton John, músicas nacionais, internacionais, e daí nós vamos fazer uma seleção musical um pouco mais elaborada, que hoje tu me pegou meio no grito, eu peguei um violão até que achei lá, o primeiro violão que eu peguei e saí correndo para vir para cá, não, tu vai ter que tocar. Não, é lógico, imagina, a gente vai trazer um músico e não pedir para tocar, daí é muito desperdício. Dia dos Namorados aí, naquela data ali, vamos tocar algumas músicas românticas. Então, vamos pensar vamos ensaiar, eu vou ensaiar com essa cantora aqui, porque eu tenho certeza que esse talento aqui, ele tem que parar mais nas mídias também. Esse talento tem que ensaiar esse talento, isso sim. Obrigado, Leise, obrigado pelo convite. Eu agradeço muito a oportunidade de deixar registrado algumas partes da minha história mesmo, profissional e como pessoa
na minha vida e na vida das pessoas. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Adilson, e agradeço a você que por mais essa terça-feira esteve conosco, acompanhando Gente Daqui. E como você sabe, o Gente Daqui sempre trazendo histórias daqui, história das pessoas daqui, para contar e para deixar registrado. Terça-feira que vem tem mais Gente Daqui. Até lá. Tchau, tchau.